sobre as nossas vidas, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, Jesus. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor. Abre o céu, Senhor. A terra seca, a terra seca está aqui. A terra seca. Você pode declarar isso nessa noite? A terra seca está aqui. A terra seca. Diga isso mais uma vez. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. Rasgue o seu coração. A terra seca sou eu.
encharcar essa terra seca. Peça. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Vai pedindo isso para o Senhor nessa noite. Quando nós abrimos o nosso coração e reconhecemos que somos terra seca, o Espírito Santo vem com água limpa sobre nós. Quando nós reconhecemos que somos uma terra seca, nós damos liberdade para que Deus possa nos regar. Deixa o Espírito Santo derramar águas vivas sobre a tua vida nessa noite. Águas que fluem diretamente do trono de Deus. Águas que fluem diretamente do trono de Deus. Pode continuar. Graça e paz, vamos estar iniciando agora essa série do deserto para os mananciais. Que o Espírito Santo de Deus possa tratar o seu coração e falar com você aquilo que você precisa para você poder avançar. Então nós vamos iniciar aqui a história de Moisés, que Deus tirou o povo do Egito, e eu tenho certeza que Deus tem um manancial para você entrar, Deus tem uma água pura para você beber, Deus ele sabe trabalhar. E nessa série, que o Espírito Santo de Deus ajude você a encontrar o propósito, que você possa encontrar o sentido do seu testemunho, porque muitas vezes nós vivemos em desertos, mas o Senhor quer de fato nos colocar numa terra boa, numa terra que mana leite, uma terra que tem mel. Então, que nessa série o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de falar com você. E nós teremos também nesse quadro testemunho de pessoas. Nós vamos estar convidando alguém. Você pode ser um convidado para estar aqui testemunhando o que Deus fez na sua vida. E hoje nós vamos dar início, e eu gostaria de convidar que você leia comigo ou ouça essa palavra que está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 23 ao 25. Eu vou estar lendo aqui com você e que você possa deixar o seu coração livre para que o Espírito Santo de Deus trate com você aqui nesse momento, amém? Então, olha só. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se de Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Então, o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração nessa série foi que Deus, ele nunca vai deixar os seus filhos ficar no deserto. O deserto é um lugar onde nós passamos e não é um lugar de permanência. Deus não quer que nós permanecemos no deserto. Você tem um testemunho que você está buscando, quer contar algo que ainda não aconteceu na sua vida, creia. Deus pode fazer esse deserto virar um lugar de milagres. Então foi assim que Deus trabalhou o povo de Israel. O povo de Israel, nós sabemos que estava aprisionado no Egito, e Deus ali pegou e trouxe para Moisés o que ele queria fazer com o povo de Israel. Então olha só, Deus viu a servidão do povo de Israel e ouviu o seu clamor.
Então, quando Deus vê, ele vê toda a terra gemendo, ele vê as situações, ele vê a opressão do mundo. Mas o que Deus precisa? Deus precisa ouvir. Depois de mais de 400 anos, o povo começou a clamar, o povo começou a dizer: Deus, nós estamos cansados dessa servidão, nós não queremos ficar aqui nessa situação opressora, estamos sendo oprimidos por Faraó. Então a Bíblia diz que Deus ouviu, ele ouviu o clamor do povo e Deus trouxe para quem? Deus trouxe para Moisés, porque Moisés, ele estava ali pronto também a ouvir a Deus naquele deserto. Então Deus, ele ouve, ele quer ouvir você falar. Fale para Deus qual é o testemunho que você quer contar. O que precisa acontecer na sua vida? Que milagre você quer receber de Deus? Talvez você está olhando para o deserto dizendo: esse deserto não acaba, esse problema não termina. O povo de Israel estava gemendo, eles estavam sofrendo, mas Deus tem ouvido. Então Deus age, Deus ouve o clamor da sua igreja, Deus ouve o clamor do seu povo. Então olha só, primeiro, Deus vê. Então Deus vê. Quando Deus vê, ele atenta para o ouvir. Deus está vendo a aflição, Deus está vendo o problema. Mas o que Deus quer? Ele quer ouvir o nosso clamor. Então, quando Deus vê, ele sempre precisa ouvir. Por que Deus precisa ouvir? Porque Deus é um Deus que nos dá liberdade. Às vezes estamos ali sofrendo naquela situação, mas Deus, ele quer ouvir que nós queremos sair daquela situação. Deus, ele quer que nosso coração se quebrante. A Bíblia diz que há um coração contrito e quebrantado, Deus não nega bem algum. Então, estou no deserto, está difícil, o sol está escaldante. Comece a clamar, comece a falar com o Senhor, comece a dizer: Deus, esse deserto parece que não tem fim, mas eu sei que o Senhor tem para mim um testemunho lindo, um milagre para fazer na minha vida. Então, quando eu peço a Ele, Ele pode agir. Quando eu peço ao Senhor, Ele age. A minha oração atrai a mão de Deus. Então, Mateus 7,7, nós vemos lá que se nós pedirmos, nos será dado. Pedir e dar-se-vos-á. Então, quando você pede, você recebe. Às vezes você pode olhar a terra e você vê por que pessoas ficam jogadas na sarjeta, por que pessoas continuam nas drogas, continuam nos vícios, por que pessoas vão até para o suicídio, pessoas tiram as suas próprias vidas. O que acontece? Deus não está vendo tudo isso? Deus não está vendo o deserto dessas pessoas? Deus não está vendo que essas pessoas estão sofrendo? Deus está, mas Ele precisa ouvir. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor. Então olha só, e aconteceu que muitos dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. Eles começaram a gemer, eles começaram a clamar, eles começaram a falar: Senhor, nós estamos aqui nesse Egito sofrendo. E eles começaram a clamar, e quando eles fizeram isso, a Bíblia diz que subiu a Deus. Então, chegou a Deus. Então, as pessoas que estão na sarjeta, que estão nas drogas, as pessoas que estão nos vícios, nas prostituições, a pessoa que está aí com a vida toda amarrada, toda perturbada, ela está com a vida seca, ela precisa clamar. Talvez você conheça alguém, você pode ser boca de Deus, você pode ser uma mão estendida para essa pessoa, para que ela venha, para que ela aprenda a clamar, para que ela aprenda a buscar a Deus. Aprenda a buscar a Deus pelo casamento, aprenda a buscar a Deus pelos filhos. Então, Deus, Ele vê. Mas Deus vendo, Ele precisa ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa petição, porque Deus, Ele vê todas as coisas. Deus, Ele conhece tudo e Ele quer dar um final feliz para as nossas vidas. Então, nós temos aqui do deserto para os mananciais. Que maravilha você poder sair do deserto, poder sair da sequidão e poder adentrar onde Deus quer que você chegue, onde você receba o seu milagre, onde você testemunha a sua vitória. Então, olha só, no 2, né, no tema aqui, que o Espírito Santo de Deus tratou ao meu coração. Então, Deus, Ele age. Em Êxodo capítulo 3, verso 2, diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor
em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça não se consumia. Então Deus, Ele tem formas de agir. Deus, Ele tem forma de falar conosco. Como é que Deus apareceu ali para Moisés? Como é que Deus veio para agir a respeito do povo? Deus veio numa sarça. A Bíblia diz que aquela sarça queimava e ela não se consumia. E Moisés, quando viu aquilo, Moisés ficou ali olhando, perplexo, e Deus, conforme ele foi, Deus falou: Moisés, tira o sapato dos seus pés, tira a sandália dos seus pés, porque onde você está pisando é santo. Então Moisés ali, naquele deserto, cuidando daquelas ovelhas, ele também estava com problema, porque ele tinha fugido do Egito. Então, Deus, ele age. Deus, ele tem suas formas de agir. Por quê? Porque Moisés era hebreu e ele cresceu no Egito. E ele foi ali considerado no Egito como um príncipe, o príncipe do Egito, um príncipe egípcio. Por quê? Deus precisa de príncipes e princesas para libertar o seu povo. E ele encontrou um príncipe no deserto, que também, através da ação que Moisés tinha feito, o que Moisés tinha feito, tinha matado um outro egípcio. Por quê? Porque ele livrou o seu próprio povo. Ele teve acesso ali aos escravos e ele viu o sofrimento dos escravos. E ele, não aceitando aquilo, ele brigou com aquele egípcio e infelizmente aquele egípcio veio a morrer e Moisés teve que partir. E ele foi para onde? Para o deserto. E no deserto quem ele viu? O deserto pode ser o seu lugar das melhores visões. Moisés viu Deus queimando numa sarça. Ele viu a presença de Deus em algo que seria incomum, mas ele viu algo glorioso. Então Deus, com as suas formas de agir, Deus permitiu que Moisés não fosse criado por sua mãe Joquebede, por seu pai Arão. Ele não foi criado junto ali com seus irmãos, sendo também um escravo. Deus permitiu que ele fosse colocado num cestinho, passado pelo Nilo. Deus livrou Moisés de jacarés, tenho certeza, de crocodilos naquele Nilo, mas Deus guardou a vida de Moisés porque Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Fazer de Moisés um príncipe, porque príncipes libertam escravos. E ali na ação de Deus, a forma de Deus agir, nós entendemos que tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, cooperou para o bem de Moisés, cooperou para a saída do povo daquele deserto, daquele Egito, para ir para um deserto. Por quê? Deus tinha um deserto? Não, Deus tinha um manancial, Deus tinha os mananciais de testemunho, Deus tinha os milagres naquele deserto, porque Deus queria se mostrar para aquele povo. Então nós vemos que Moisés ali, no meio das lutas, no meio das aflições, no meio das situações opressoras, ele vendo aquele povo sofrer, ele também no seu coração, com certeza, falou com Deus. E Deus ali, aparecendo para Moisés, ele se mostrou a Moisés. E Moisés, com certeza, já estava com seu coração pronto para tirar aquele povo da escravidão, tirar aquele povo da situação opressora. E aí nós vemos muitas vezes que tudo coopera para o nosso bem. Nós vamos estar lendo aqui no capítulo 7, no versículo 7, do 3 ainda, que diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, a uma terra larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu e do Perizeu, e do Eveu e do Jebuseu. Então olha só, os meios de Deus agir. Como é que Deus age? Deus age por uma forma extraordinária. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Qual o motivo dessa luta? Qual o motivo dessa situação? Mas tenha certeza, a forma de Deus agir é perfeita. Nós não queremos passar por luta. Nós não queremos passar por momentos difíceis. Quem é que quer? Será que Moisés queria viver como escravo, como hebreu,
Ou será que Moisés queria viver longe da sua família e viver no Egito como um príncipe e deixar todos os seus familiares sofrendo? Será que o povo queria continuar escravo? Não, mas a forma de Deus agir é uma forma linda, porque Deus sabe como trabalhar o seu povo. Então, Deus agindo na vida do povo, Ele estava falando o seguinte: não importa a situação que você está, eu estou aqui vendo, e já que vocês clamaram, então eu estou ouvindo o clamor de vocês. E aí a Bíblia diz que Deus diz para Moisés: e eu ouvi o clamor do povo, e eu desci para livrar. E como é que Deus ia livrar esse povo? Deus ia tirar eles da escravidão para a terra que mana leite e mel. Deus ia tirar do ímpio, Deus ia tirar daqueles que não honravam a Ele, porque o povo que estava na terra, que Deus ia dar para o povo de Israel, eram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Tinha gente morando lá, mas nós precisamos ter fé. Às vezes você olha e você diz: mas isso não vai ser para mim. É difícil alcançar. Creia. Creia que Deus pode te tirar dessa situação. Mas quando você estiver saindo dessa situação, que foi o que nós vamos ver no decorrer desses escritos, no decorrer desses dias que nós estaremos aqui ministrando essa série, você vai ver que tudo faz parte, tudo coopera. Então, saindo da escravidão, para onde eles foram? Eles foram para um deserto. Só que no deserto, o que eles tinham? Promessa. Então, creia, você tem promessa. Que nesse dia, que nesse momento que você estiver assistindo essa live, você possa dar lugar para o Espírito Santo mostrar para você quais são as suas promessas. Qual o testemunho que você ainda não deu, que você quer dar. Faça um propósito com Deus. Faça um propósito de servir, faça um propósito de honrar, faça um propósito de ser fiel, faça um propósito de estar firme com o Senhor, faça um propósito de abrir a sua visão. Fala: Espírito Santo, abre a minha visão, me mostra o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, da onde eu preciso sair para que eu possa viver os milagres que o Senhor tem na minha vida. Então eles saíram da escravidão para o deserto, mas a promessa não era o deserto, a promessa era a terra que mana leite e mel. Então, no terceiro aqui, diz assim, eu vejo que Deus tem sua forma de trabalhar. Então, Deus sabe trabalhar. Então, Deus sabendo trabalhar, Deus, Ele age através da vida do seu povo, na vida dos seus filhos. Deus sabendo trabalhar, Ele vai levar o seu povo, Ele vai levar a sua família para a terra que mana leite e mel. Então, Deus vai tirar da escravidão, vai passar para o deserto, e nós vamos ver a chegada. Que você prepare o seu coração para que você possa testemunhar. Tem um testemunho guardado? Tem algo que você quer aí contar? Que você quer engrandecer o nome do Senhor? Prepare o seu coração para que você possa contar, para que você possa testemunhar diante do Senhor e diante das pessoas, porque quando nós testemunhamos, há crescimento. Então, do deserto para os mananciais. Fique ligadinho nessa série, fique com seu coração aí com certeza plena. Não uma certeza, será que vai acontecer? Eu acho que vai, mas não tenho muita certeza, que é meio difícil. Mas creia, Deus sabe trabalhar e Ele vai trabalhar as nossas vidas, Ele vai trabalhar a sua família. Então, o que você pode fazer para que isso aconteça? Pense, medite. O que precisa ser mudado para que você saia desse deserto? O que você precisa ser mudado? Porque às vezes nós achamos que é o outro que tem que mudar, mas às vezes está em mim. Nós precisamos ter uma mudança, nós precisamos deixar o nosso coração ser limpo, nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos direcionar. O que eu preciso fazer? O que precisa acontecer? Deus, Ele vai mostrar para você nessa caminhada desse deserto. Deus, Ele vai mostrar para você como Ele usa príncipes e princesas para testemunhar a sua grandeza aqui nessa terra. E o nosso final não é nos desertos, lembre-se disso. O nosso final é aonde o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que você possa ter um coração livre de ataduras, de amarras, e que você possa ficar totalmente com a sua vida aberta para a direção e para ser levado pelo Senhor
para os mananciais que Ele tem para a sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos aí, nesse momento da oração, pedir para o Espírito Santo de Deus mostrar para nós, nos dar força para atravessar esse deserto, atravessar esse sol escaldante, atravessar muitas vezes esse momento de seca, esse momento que às vezes queremos algo e ainda não aconteceu. Vamos orar e vamos pedir para o Senhor nos ajudar, e Ele vai ajudar você e vai ajudar a sua família a romper, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença e sabemos, Senhor, que os desertos, Senhor, não são eternos. Sabemos, Senhor, que o Senhor é poderoso para mudar todas as coisas. Espírito Santo de Deus, assim como conduziu o povo de Israel, assim como conduziu o povo do Egito, conduz a nossa vida, conduz a nossa casa, conduz a nossa família e cancela todo e qualquer mal. Senhor, em nome de Jesus, trabalha a vida dos filhos, e que haja, Senhor, uma mudança, uma transformação. Mostra para esse pai, mostra para essa mãe o que precisa ser feito. Quanto tempo, Senhor, faz que essa pessoa está nesse deserto? Leva ela para os seus mananciais. Leva ela, Pai, para testemunhar a sua grandeza, testemunhar os seus feitos, testemunhar as suas ações. Meu Deus, que os seus filhos não permaneçam nesse deserto, mas que eles avancem, que eles aprendam, que eles tenham um crescimento, que nessa série, Senhor, eles possam receber diretamente de Ti uma voz mansa, uma voz que o direciona. Deus, dá para eles a direção, que eles possam viver o propósito e que eles possam, Senhor, fazer propósitos contigo e cumprir esses propósitos, que eles possam caminhar, ó Deus, na Tua plenitude e viver o Teu melhor aqui nessa terra. Deus, que nós não venhamos partir dessa terra sem viver as Tuas promessas, que nós venhamos ter certeza que o Senhor é um Deus que está trabalhando a todo momento para ajudar o Teu povo a chegar nos seus mananciais. Nós anulamos, nós repreendemos todo e qualquer mal que tenta agir contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, e que nós possamos adentrar, mergulhar na Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, o deserto é um estado, é uma passagem. O Senhor tem para a sua vida mananciais, testemunho. Lembre-se e saiba que Deus tem um testemunho grandioso para você levar adiante na sua caminhada e ajudar pessoas a crescer, testemunhando também que o deserto é apenas lugar onde Deus pode mudar situações. Deus vai mudar a sua também, Deus vai mudar a da sua família também. E Ele vai mostrar para você nessa série coisas que você precisa agir, que você precisa mudar, que você precisa fazer, para que você alcance o seu testemunho, os seus milagres e adentre do deserto para os mananciais, do deserto para a terra prometida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto e que o Senhor te dê a paz. Até a próxima. Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, onde eu Te encontro. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua
eu quero ver Jesus. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua igreja te adora, Jesus. Tua voz ecoa